Olá pessoal, estamos iniciando o primeiro dossiê nessa versão política, recebendo o Dr. Gilberto Júnior, prefeito de Uruçuí, uma cidade muito importante para o estado do Piauí, que infelizmente poucos piauienses conhecem a responsabilidade no ICMS para todo o estado, na sua arrecadação e suas potencialidades. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco sobre esse município e também a região do sul do estado. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, dividindo esse lugar e participando do primeiro dossiê político. Fiquei muito honrado pelo convite. Estarei aqui todas as vezes que for convocado e convidado. Então vamos direto ao assunto. Vamos lá. Doutor Gilberto, o senhor é prefeito de um município muito importante e estratégico para o estado. O que é que nós podemos falar da importância de Uruçuí para todo o estado do Piauí? Olha, como todos já sabem, né, Uruçuí é uma cidade que é a cidade do agronegócio. Naquela região já circulou o agronegócio há muitos anos e é uma cidade que vem em franco crescimento. Por quê, Renato? Porque Uruçuí agora é uma cidade que está começando a iniciar a agroindústria, ou seja, a industrialização da agricultura. Então a gente vai sair da primeira fase e vai agora para a terceira fase, que é da industrialização. Doutor, e o que isso gera? Gera receita para todo o estado do Piauí. Então, boa parte da receita que mantém a educação, a saúde, a segurança pública vem daquela região, principalmente de Uruçuí, onde já tem a Bunge, que você conhece muito bem disso, e agora está iniciando mais duas grandes indústrias em Uruçuí. Então, é uma cidade que tem essa posição e essa importância no comércio e na economia do estado do Piauí. O senhor é um jovem médico, né? Tem preparo para assumir a gestão, entende e conhece Uruçuí, foi secretário de saúde do município. O que a gente pode esperar da sua gestão? Olha, eu sou jovem, né? Mas sou uruçuiense. Então eu sou médico, meu primeiro dia de médico foi em Uruçuí. Eu fui o primeiro filho de Uruçuí que voltou como médico efetivo do Hospital Regional Senador de Arco Verde, do qual eu me orgulho muito de ser funcionário. E estou prefeito e fui realmente chamado por um clamor popular. E a gente está lá em Uruçuí há 10 meses, e o que a população pode aguardar e esperar de mim é que a gente vai ter uma gestão extremamente planejada, extremamente disposta a fazer o que precisa ser feito para o povo, mas com a principal característica, cuidando do nosso povo. E cuidando de maneira próxima, que é isso que a gente tem feito dia após dia em Uruçuí ao longo desses 10 meses, Renato. O senhor falou do agronegócio em Uruçuí. O que o agronegócio pode ajudar e como o senhor, como gestor, pode dar oportunidade aos negócios dentro da cidade? O agronegócio movimenta o Brasil. O agronegócio tem feito o Piauí sair do patamar que era para o patamar que está e em uma constante evolução. E o agronegócio é um grande parceiro nosso, a nossa gestão. Eu dizia na minha caminhada, Renato, que nós deveríamos ter uma via quadruplicada com o agronegócio, não só duplicada. Porque o agronegócio ele movimenta o comércio, movimenta toda a cidade, mas movimenta a geração de emprego e renda. E como isso acontece, doutor Gilberto? Ora, se eu tenho várias empresas do agronegócio, principalmente as grandes fazendas, e ela começa a empregar o meu povo, o povo de Uruçuí, o povo que precisa ser empregado, ela começa a fazer com que o comércio comece a girar. E o agronegócio tem uma característica. Ele geralmente quer buscar a mão de obra local, porque a mão de obra de uma outra cidade se torna mais cara pelo deslocamento, por ter que adequar aquele colaborador à nova realidade. E tendo essa mão de obra local, não. Ele consegue ter mão de obra qualificada dentro da própria cidade. E como é que tem feito isso, doutor? Como é que a prefeitura pode fazer para poder ajudar o agronegócio? Porque o agronegócio já ajuda a prefeitura, ajuda o Estado, e de que maneira isso é devolvido, né? A gente realmente tem provocado, Renato, parcerias, principalmente com o Sistema S, para trazer cursos específicos para a região. Ou seja, não adianta eu ter curso de manicure se eu não preciso de manicure para aquela realidade. Perfeito. Eu sou médico do trabalho e tinha uma coisa que eu levo muito a sério, é o que a gente chama de profissograma. O que é isso, doutor Gilberto? A gente pega as funções daquela empresa, vê com a realidade das ações daquela empresa e oferta curso baseado naquilo. Então você pega a demanda, pega o diagnóstico e vem com o tratamento. O tratamento realmente é levar curso para o Uruçuí. Nós estamos com algumas parcerias, está tendo agora curso de eletricista industrial, a pedido de uma grande empresa, que é a Bunge, falando da necessidade que estava tendo, da mão de obra escassa, da mão de obra muito qualificada e muito bem paga que não tinha na região. E o pior, não tinha na região e não tinha realmente em todo o estado. Então, a gente está trazendo esses cursos para o Uruçuí, fazendo a mão de obra se qualificar ainda em Uruçuí. Então, eu tenho mão de obra qualificada e oferta de emprego. Então, eu junto o útil ao agradável. Prefeito, o Piauí enfrenta um grande desafio. A gestão da água está sob o Águas do Piauí. Os 224 municípios enfrentam grandes problemas. Como está sendo enfrentar esse desafio em Uruçuí? Renato, você é muito atento à rede social.
E você viu que eu fui o primeiro prefeito do Piauí a se movimentar contra o que estava acontecendo, né? Eu pensei muitas vezes, e eu sempre, geralmente, quando vou me posicionar, eu tento ser o mais diplomata possível, até para não me exceder nas palavras, né? Mas quando eu me movimentei, realmente foi a pedido da nossa população. Doutor Gilberto, como é que o senhor está vendo tudo isso acontecendo e o senhor vai ser omisso nisso tudo, né? Então, como é que você imagina que um gestor municipal vai ficar numa situação onde a água está privatizada? Aí muita gente pode pensar assim, mas agora a água não é mais do município, o município não vai ter mais nada, não tem mais nenhuma responsabilidade. Certo, e o povo que lhe elegeu? E o povo que não lhe elegeu, mas é seu povo. E esse povo vai ficar de que maneira? Quem vai gritar por eles? Então a gente tem feito isso e se tornando a voz do povo. Então quando eu me levantei foi para se tornar a voz do povo, não foi para fazer mídia. Tanto é que eu disse até isso. Eu pensei muito em vir até aqui, mas tive que vir, porque eu realmente cheguei no meu limite. Então, a água é uma dor de cabeça em Uruçuí há muito tempo, mas por incrível que pareça, naquele momento, agora já tem tido a estabilizada, naquele momento estava muito pior do que o que era, que é o que está sendo relatado agora por vários prefeitos. É a piora da qualidade da água e da oferta da água, onde já era ruim. E Uruçuí hoje, nós estamos esperando a conclusão de uma obra que está sendo feita do Estado lá, que era para ser para setembro agora, essa obra atardou um pouco, que é realmente a utilização da água do rio Parnaíba, né, a limpeza da água do rio para ser injetada nas casas. Enquanto isso não acontece, toda a cidade de Uruçuí é abastecida apenas com 10 poços. E a nossa distribuição é deficitária. Então tem casas que não estavam recebendo água. E tem casa que não estava passando um dia sem água. Estava passando 1, 2, 3, 4, 5 dias sem águas. Eu tenho bairros não distantes do centro. E aí você pode dizer, mas doutor Gilberto, será que isso não é uma realidade local? Será que isso não é uma realidade focal? Não, Renato. Eu tenho bairros próximos ao centro e o centro da cidade sem oferta de água. Como é que o comércio funciona? Como é que as escolas funcionam? E os postos de saúde? Mas enfim, então a gente teve que se levantar e estamos enfrentando essa problemática. Doutor Gilberto, e de que maneira a prefeitura está se posicionando? Aí, Renato, eu quero dizer a você que nas regiões onde a Águas do Piauí não assumiu, aí nós estamos indo para cima. Ou seja, toda a nossa zona rural está sendo abastecida com água. E aqui ainda não chegou, nós licitamos poços para poder chegar água de qualidade. Com um detalhe, estamos colocando toda a distribuição de água no município de Uruçuí, onde não tinha cano, colocando cano, onde não tinha caixa d'água, colocando caixa d'água, onde não tinha distribuição de qualidade, colocando distribuição de qualidade, e ainda falta muito a ser feito. Então, nossa obrigação é cuidar do que é nosso e buscar e reivindicar o que é particular. Não é porque é particular que nós prefeitos vamos ficar calados, não. Viu? Eu digo isso para você porque eu tenho estado de vários colegas prefeitos. Olha, Gilberto, nós não iremos se calar. Você levantou a voz e todo mundo agora se espertou. Então, muita gente agora se levantou dizendo assim, espera aí, é particular, mas nós temos nossos direitos e nós vamos buscar por isso. Então, graças a essa movimentação, e aqui eu quero também, Renato, relatar o apoio do Ministério Público nisso. O Ministério Público entrou, abraçou a causa, chamou a empresa para Uruçuí, reivindicou, cobrou o que era para ser cobrado, e a gente começou a ter algumas respostas, porque nós unimos força do povo, eu lá representando pelo povo, e o Ministério Público cobrando da maneira que é para ser cobrado. Então começamos a escolher alguns resultados, ainda está deficitária, mas eu quero acreditar, e eu sou uma pessoa que não sou nem um pingo pessimista, sou muito otimista, que isso vai se resolver, e a gente torce para que isso se resolva o quanto antes. Doutor, o senhor falou em obras. O agronegócio, além de incentivos, precisa de infraestrutura. O que é que o governo do estado e o governo federal está sendo requisitado pelo senhor para melhorias? Estrada, Renato. Eu digo a você, a gente tem um laço muito próximo com alguns empresários. Como eu tinha te dito, eu sou médico de trabalho e sempre tive esse vínculo com alguns grandes agricultores e empresários. O que os agricultores mais pediam e pedem é estrada. Está sendo atendido. Várias estradas estão em fase de conclusão. Então, o escoamento da soja está acontecendo exatamente por causa desse investimento. Se esperou muito. Muita coisa atrasou, muita coisa não aconteceu realmente por causa de estrada. Então, o principal pedido é estrada. Agora surge um novo pedido. A qualidade da distribuição da energia. Agora, se nós tivermos estrada de qualidade, está sendo em fase de execução e de conclusão. E se a gente conseguir ter uma boa distribuição energética, aí realmente ninguém segura o sul do estado. É uma região que vai ser cada vez mais forte, mais produtora, sem dúvida nenhuma. A gente aguarda isso, né? Vem pedindo. A gente, como município, você não perguntou, e eu gosto muito de me colocar realmente como um fator importante, porque o município também tem ajudado o agronegócio nas estradas vicinais. Maravilha. Eu quero lhe dizer que Uruçuí hoje, Renato,
tem exatamente 2.000 quilômetros de estradas vicinais. E o asfalto é de qualidade, eu conheço. Então a gente realmente tem feito tudo isso, tem acompanhado tudo isso e oportunizar. Porque grande empresário, ele não vai apenas buscando espaço, não. Ele vai buscando a infraestrutura, logística. A gente tem feito como município essas aberturas nas estradas vicinais, na parte de logística da cidade, para que a gente consiga receber grandes investimentos e grandes empresários. O senhor foi secretário de saúde, mas não tinha a receita em mãos. Agora o senhor tem o conhecimento de saúde, afinal é médico, foi gestor da pasta e é o prefeito. O que é que mudou na saúde de Uruçuí nesse pouco tempo? O que é que o senhor prevê para os próximos anos e qual é o maior desafio? Na verdade, a saúde tem sido feita de maneira planejada e técnica. Então, se tiver uma coisa que eu fui na minha nomeação de secretário, foi técnico, Renato. E a saúde, a educação social, eu dei prioridade para que fossem totalmente técnicos. E o que eu vinha buscando na saúde? Eu atendo na serviço de atenção básica, então eu sei realmente de fato o que é que precisava. Sim. E via que nós tínhamos tido vários avanços em Uruçuí, mas nós tínhamos que chegar a um avanço onde não chegava. Então o que a gente fez? Foi uma gestão planejada. E nessa parte de gestão planejada, Renato, Uruçuí saiu à frente. Não sei se você sabe, nós somos a única cidade do Nordeste que temos uma lei de auxílio à saúde. Maravilha. Nós só temos essa lei, salvo me engano, Brasília e em outra cidade do Mato Grosso, e Uruçuí tem essa lei. Uma lei, Renato, que basta você preencher os critérios sociais e todo e qualquer exame ou procedimento que não tem na cidade, o paciente recebe um apoio financeiro para que ele possa vir para a capital fazer o exame dele. E esse apoio financeiro inclui só a parte do procedimento, porque desde a parte da passagem, hospedagem, logística, é feito pela Prefeitura Municipal de Uruçuí. Então, Uruçuí já tem isso. E isso realmente deu um impacto muito grande. Mas ainda precisava avançar um pouco mais na atenção básica. Porque o município, Renato, ele é responsável pela assistência básica ao paciente, ao usuário do SUS. A atenção secundária e terciária é feita pelo governo estadual e federal. Mas a gente foi um pouquinho além. Além da atenção básica, a gente começou a ter UBS em turnos noturnos. Ora, Gilberto, como assim? O que foi que você percebeu essa necessidade? Era claro, nós tínhamos vários trabalhadores que chegavam no final do dia e não podiam se consultar. E tinha que faltar um dia de trabalho para poder renovar uma receita, Sim. levar para o filho atualizar o cartão de vacina. Então, nós abrimos a primeira UBS noturna em Uruçuí ainda em janeiro. Isso foi de um impacto muito positivo. Com certeza. Que nós conseguimos ter uma UBS funcionando, não só em atendimento médico. Unidade básica de saúde é o médico trabalhando, o enfermeiro trabalhando, o odontólogo trabalhando, o técnico de enfermagem trabalhando, o agente comunitário de saúde trabalhando e toda a distribuição de medicamento, vacina acontecendo naquela UBS. Então a gente tem uma UBS noturna que funciona de fato. E vou expandir para todos os bairros que forem surgindo nessa cidade. A gente quer fazer essa expansão de maneira organizada e planejada, não abrir o UBS apenas para poder fazer de enfeite de propaganda, mas de fato que seja utilizada. Essa UBS tem sido um sucesso, que foi a UBS do Bela Vista, e isso a gente tem avançado. Mas, doutor, e fora tudo isso, como é que é feita essa organização? Como é que você faz esse parâmetro, né, Renato? Porque assim, muita gente diz assim, como é que você consegue saber se está evoluindo? Nós temos um índice, Renato, no Brasil, chamado o índice Previne Brasil, que a gente consegue avaliar se a saúde está evoluindo ou não está evoluindo. Então, nós pegamos o Uruçuí com a média de, salvo me engano, 7,3 e arrastamos em 8,5. Teve evolução? Teve. É da maneira que nós queremos? Não. Mas ela está sendo feita de maneira planejada e organizada e em constante evolução. Nesse gráfico de evolução, nós nunca mais tivemos um gráfico estável. Foi sempre uma crescente. Então, eu quero acreditar e acredito nisso, que ao longo da nossa gestão a gente vai conseguir entregar resultados bem satisfatórios, acima de 9,5, 10, para poder chegar realmente a atender a atenção básica como merece. Fora tudo isso, o que o Uruçuí já tem hoje? Se você me permitir dizer. Nós temos atendimento especializado em Uruçuí. Nós criamos em Uruçuí o SISU, que é o Centro Integrado das Crianças Atípicas de Uruçuí. Maravilha. Eu tenho um filho especial. Pronto. Nós saímos um pouquinho à frente de alguns municípios. Por quê? Porque nós temos agora uma neuropediatra atendendo em Uruçuí de maneira gratuita. Maravilha. Mas, doutor Gilberto, eu tenho um filho especial, eu tenho vários parentes que têm crianças atípicas. Doutor Gilberto, mas você sabe que só atendimento neuropediatra não resolve? Sim. É por isso que nós criamos toda a equipe multiprofissional, Renato. Atendimento no serviço único de saúde no município de Uruçuí. Nós temos 2 SISUs, onde eu tenho 2 equipes de médicos, 2 equipes de enfermeiras, toda a parte de psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, tudo isso no mesmo serviço. E, para completar, a dispensa de medicação. Nós temos várias pessoas de Uruçuí saindo do atendimento particular e tentando buscar vaga no SISU. E todos têm direitos iguais. A gente não vai conseguir atender todo mundo de uma única vez. É um projeto que está começando, que é um projeto piloto. Mas a gente já percebeu grandes resultados e realmente tem sido copiado, inclusive, por outros municípios, realidades. E isso é muito bom para a gente. Por quê? Porque acaba se tornando referência do que é bom. E uma coisa importante para um gestor é
tudo que é bem criado, de maneira sólida, organizada, ninguém consegue retirar. A cadeira de prefeito é passageira, mas essas ações que marcam, ninguém consegue mais tirar. Então, a gente tem buscado muito isso na saúde. A lei do auxílio à saúde, a criação do SISU, porque são ganhos para a cidade que não tem mais como recuar. E além da neuropediatra, nós temos ortopedista, ginecologista, otorrino, temos agora cirurgiões para poder dar suporte para o Estado, que era a função secundária, que já é o atendimento especializado no município de maneira totalmente gratuita e organizada. Prefeito, é muito comum, não só no Piauí, mas pelo Brasil, jovens do interior do estado irem para as capitais em busca de trabalho, né, de oportunidade às vezes de estudo, ou dos dois, até mesmo para os grandes centros do Brasil. Como o senhor tem feito para prender esse jovem em Uruçuí? Não, Uruçuí ninguém prende, a gente faz atrair. Verdade. Vou lhe dar aqui uma notícia diferente. Nós recebemos muitos jovens. É mesmo? Eu tô agora vindo para a Feira dos Municípios e me perguntaram assim, o que você vai trazer de Uruçuí? Eu digo, apenas o que Uruçuí é. A cidade de oportunidades. Maravilha. Então, é uma cidade que está recebendo vários jovens. Uruçuí, através do IFP, e aqui eu quero parabenizar essa grande instituição, que tem feito trabalho fantástico, porque tem levado o ensino de qualidade e para uma realidade que precisa para aquele povo. A gente tem trazido os vários jovens e tem que esses jovens sejam empregados nas próprias empresas locais. Eu estive participando agora na formação de uma turma de engenharia agronômica, Renato. Tinha 42 alunos. E eu estava na mesa de honra e perguntei para o professor, quantos são de Uruçuí? Salvo me engano, tinha poucos de Uruçuí, 5, 6, e de várias cidades vizinhas. Eu perguntei, quantos estão empregados? Ele disse assim, todos, doutor. Incrível. Todos estão empregados. Eu digo, peraí, não, certeza, todos estão empregados e muito bem empregados. Então, Uruçuí caminha contra a correnteza, nesse caso. A gente está recebendo muitos jovens. E o que nós temos feito, doutor? Nós temos feito formação técnica do que ainda não tem no IFP. E buscando parcerias com o IFP da seguinte maneira. Ajuda de um lado e pega a oferta do curso e assim, se agora eu quero que você leve curso, porque a demanda que a Brasbio me trouxe foi essa, a demanda que a Friato nos trouxe foi essa, a demanda que o Grupo Progresso nos trouxe foi essa. Então a gente está buscando as demandas e fazendo parcerias. Renato, tudo que é feito com parceria e tudo que é feito com muita boa vontade, não tem como dar errado. A gente tem colhido grandes resultados por isso. Então, a gente tem atraído muitos jovens e eu quero mais uma vez aqui aproveitar esse gancho. O jovem que não conhece Uruçuí e o jovem que quer crescer, trabalhar e ganhar dinheiro, a cidade não é outra. A cidade é Uruçuí. Uma terra de oportunidades. É a cidade de oportunidades. É o que nós somos e realmente é o que está sendo visto por muita gente. Você falou uma frase muito, muito interessante no início da nossa conversa, que disse assim, Gilberto, pouca gente conhece Uruçuí. E eu digo a você, e quem conhece se impressiona. Não só se impressiona com a cidade que está em franco crescimento, não. Mas se impressiona, Renato, com a quantidade de oportunidades que nós estamos tendo. Eu estou recebendo vários empresários do Mato Grosso, da Bahia, de outros estados que estão chegando em Uruçuí para investir e estão ficando de maneira impressionados com a cidade e com toda a nossa região. Maravilha. Prefeito, eu queria falar um pouco com o senhor sobre questão de controle financeiro. A gente sabe que, obviamente, o Uruçuí arrecada bastante, mas nem sempre o senhor pode fazer contratação de pessoal, nem sempre pode fazer obras. Existem limites, né, para tudo isso, controlado. Como é que tem sido para o senhor essa gestão financeira do município? O senhor recebeu ela saudável? Como é que tem sido esse enfrentamento? Gestão financeira é prioridade, Renato. Aliás, todo o processo de gestão de organização tem que ser prioridade em qualquer governo. Eu gosto muito de dizer isso, disse nas minhas primeiras reuniões de governo. Nós temos em Uruçuí reunião de governo a cada 21 dias. O que eu disse na primeira reunião de governo, com todos os secretários e subsecretários? Qualquer pessoa que seja rico e que tenha vida de milionário, quebra. Quebra. Se não houver uma gestão planejada de onde esse dinheiro vai ser investido, a gente não consegue ter controle dos gastos de Uruçuí. Se a gente tiver uma cidade que não tinha uma destinação direta para esses recursos, a gente vai se perder no meio do caminho. E quando você tem uma cidade que arrecada ICMS como Uruçuí, a sua responsabilidade como gestor, ela tem que ser aumentada. E aqui eu não digo apenas para mim, que sou gestor prefeito, não. Eu falo isso para o secretário de saúde, de educação, do social, que são gestores de pastas que recebem recursos. Sim. E eu digo para eles, olha, quem recebe recurso no volume que o Uruçuí recebe, aumenta a responsabilidade. Por quê? Aumenta os órgãos fiscalizadores. E você fala uma coisa muito, muito, muito importante. Doutor,
E tem limite, de contratação de pessoal tem limite, de emprego tem limite, até porque hoje o Uruçuí, 90% dos nossos funcionários são funcionários efetivos. Concurso público. Concurso público. Eu disse isso numa entrevista, e vou repetir para você, que a melhor maneira de se entrar no emprego público é através de um concurso público. Só entra quem é capacitado, você se faz uma prova e você cria realmente uma estabilidade no seu trabalho, cria um vínculo com a população. Então a gente tem buscado muito isso. E doutor, e como é que vocês têm feito, como é que vocês têm recebido? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, prefeito que disser que recebeu qualquer cidade que não tenha desafio, ele está mentindo. Todo prefeito enfrenta a cidade com desafios. Mas nós organizamos esses desafios. Eu não fiz alarde, eu não fui para a televisão. Não, muito pelo contrário, nós pegamos a cidade que estava em um movimento, de uma gestão que vinha conquistado, tendo tido várias conquistas, e uma delas é essa organização do ICMS. O ICMS foi um planejamento tributário que foi feito nas gestões anteriores, e é por isso que hoje o Uruçuí arrecada o que arrecada. E a gente tem realmente feito com que esse investimento chegue na ponta, Renato. Para onde vai o dinheiro da saúde? Para onde está indo o dinheiro da educação? Para onde está o dinheiro da infraestrutura? Então, a gente tem que distribuir isso de maneira organizada e planejada para que a gente consiga chegar na ponta. E digo, nós temos vários exemplos de municípios ricos no Brasil que não têm bons resultados, porque não houve uma gestão eficiente da parte financeira. Eu vejo que o senhor tem uma preocupação social. Quais são as políticas públicas e sociais realizadas em Uruçuí que são modelo para o Brasil? Olha, eu acho que todo prefeito tem que ter esse lado social, porque depois que você se torna prefeito, Renato, eu digo isso para quem não é prefeito, você conhece um outro lado da moeda. Sim. Você começa a escutar coisas que você não escutava no seu consultório. E olha que eu sou médico da unidade base de saúde, serviço público. Eu sou médico do Hospital Regional Senador de Cerco Verde, serviço público, mas tem coisas que só o gestor realmente de fato escuta. E Uruçuí tem alguns programas sociais que são muito importantes. Eu quero citar um deles, que foi a Lei de Auxílio à Saúde. Nós temos um teto hoje de lei, que é para dar apoio, de fato, a quem não tem o dinheiro para poder fazer aquele exame ou procedimento. Nós temos o Bolsa Uruçuí e nós temos o Bolsa Estudantil. Só o Bolsa Uruçuí ajuda mais de 1.000 famílias. É muita gente. Mas, doutor, isso não causa uma dependência de maneira alguma. Para fazer-se o levantamento de quem recebe Bolsa Família, tem um critério. A gente estabelece um critério claro, bem definido, para que aquela pessoa possa receber e não impede ninguém de trabalhar. A gente não corta o Bolsa Uruçuí para quem trabalha. O Bolsa Uruçuí é feito para as famílias de acordo com aquele critério feito lá pela Assistência Social. Levantamento financeiro, levantamento da estrutura familiar. E além do Bolsa Uruçuí, nós também temos o Bolsa Estudantil, que é um programa que o governo municipal tem para ajudar mais de 200 jovens estudantes que não têm faculdade em Uruçuí, que estão indo para a faculdade fora, mas que tem aquele suporte de R$ 500 mês, que tem aquele suporte para poder comprar um livro, poder ter um deslocamento, até com a parte da alimentação. Então, são programas sociais importantes. E, Renato, escute bem, eu sempre fui uma pessoa que sou muito claro nos meus pensamentos, mas o prefeito tem que ter um lado social. Prefeito que não tem sensibilidade para o lado social não consegue atingir toda a população. Prefeito, uma grande dificuldade hoje dos gestores no Brasil, até a nível nacional, quando se fala de Congresso Brasileiro e Executivo, é a Câmara Municipal. Como é que está a sua relação com a Câmara Municipal de Uruçuí e se o senhor tem enfrentado problemas em relação a isso? Perfeito. Na verdade, eu não posso dizer como é que foi para trás, porque eu não era gestor. Eu quero dizer que nós temos hoje uma Câmara totalmente diferente, né? Uma Câmara que foi muito renovada, uma Câmara hoje feita por vários jovens e pessoas também experientes, mas que querem mostrar serviço. E a relação com a Câmara hoje, com o município de Uruçuí, é uma relação como tem que ser, de maneira respeitosa. Perfeito. E feita de maneira com parceria. Eu acho que tudo que é bom para o município vai de encontro ao que o vereador quer e ao que o prefeito quer. Enquanto você une essas forças, Renato, em prol de uma população, em prol de uma comunidade, o vereador fiscalizando de fato, o vereador cobrando. Eu, toda segunda-feira, recebo os vereadores no gabinete. Eu recebo segunda, recebo quarta, recebo quinta. Todos os dias a gente não tem freio para vereador, não. Porque ele está levando uma demanda, não é dele. Ele está levando uma demanda da comunidade. E se tiver uma pessoa que respeita o vereador, que respeita o fiscal, sou eu. E eu acho que esse respeito, ele é transformado em parceria, porque vai de benefício ao encontro da população. Então, hoje nós não temos problema algum com a Câmara. Acho muito difícil um dia ter, porque tudo que se tem respeito e se estabelece limites e vai em busca de um mesmo objetivo, sem dúvida nenhuma, o resultado é muito positivo. O senhor teve uma eleição tranquila e agora o senhor desfruta de mais de 83% de aprovação. O senhor acha que isso se deve ao quê? Não, deixa eu só fazer aqui uma correção.
A eleição não foi tranquila, não. Foi não? Na verdade, Renato, não existe eleição, acho que tranquila em lugar nenhum. Principalmente quando você é candidato de primeira vez, né? O que nós fizemos foi uma eleição se transformar em tranquila para quem estava assistindo lá de fora. Mas nós levamos muito a sério o processo de eleição. Por quê? Nós começamos a eleição em Uruçuí, Renato, se você me permite dizer, com um número de aproximadamente 18% a 20%. A gente tinha diferença para o nosso opositor principal em torno de 5 pontos percentuais apenas. E, com um detalhe, o opositor nosso tinha apoio do governo do estado, que é um governo que vem trabalhando para aquela região, então a gente tinha um governo muito próximo ali da eleição. Nós tivemos que caminhar, rodar os 4 cantos de Uruçuí e mostrar a mensagem do que nós estávamos dispostos a fazer. Renato, nós rodamos aquela cidade por várias e várias vezes. A gente teve que ir em todos os interiores, todas as comunidades, todas as casas, levando a mensagem. Nós estamos dispostos a fazer. Por que a eleição de Uruçuí foi tranquila? Nós não atacamos. Nós não respondemos ataques. Nós fizemos uma eleição propositiva, falando de proposta e de como e de que maneira nós íamos levar essa proposta. Eu quero dizer aqui um dado importante. Do nosso plano de governo, Renato, nós estamos aqui no mês de outubro, findando o mês de outubro, nós já fizemos 90% do que estava no plano de governo. Maravilha. Por quê, doutor Gilberto? Porque eu estabeleci isso como prioridade. A primeira reunião que eu fiz com o secretariado foi: cadê o plano de governo da sua pasta? Quais são as metas para esse ano do plano de governo? Quais são as metas para daqui a 2 anos do plano de governo? E quais são suas metas para o final da gestão? Renato, todo secretariado pode lhe afirmar isso. Eu chamei um por um, estabeleci meta, estabeleci realmente resultado. E eu já tenho colhido resultados graças a esse trabalho de homens e mulheres que têm feito realmente um trabalho muito próximo a mim e entregado o resultado. Então, 90% do que nós prometemos em caminhada política está sendo cumprido em 10 meses de gestão. Doutor, a outra pergunta foi: e essa aprovação, né? Eu acho que todo gestor tem que fazer isso. Todo gestor tem que ser avaliado e sentir como é que se os trabalhos que está sendo feito na prefeitura municipal está atingindo a população. Esse dado foi interessante por quê? Porque ele foi um levantamento feito em toda a cidade, zona urbana e zona rural. E, para nossa grata surpresa, quase 84% da população sente já a presença do gestor municipal. Mas um dado que para mim foi muito mais importante do que isso. Eu não sei se você teve acesso, Renato, foi que 94,7% tem orgulho de dizer que é de Uruçuí. Maravilha. Então a gente levantou esse orgulho. As pessoas começam a ter cada vez mais essa vontade de ser uruçuiense. E digo, não foi preciso de muita coisa. Qual foi a ferramenta usada, doutor? O que você fez para conquistar isso? É porque você gosta de internet e ficar sorrindo? Não, Renato. É porque eu estou presente na comunidade. 91% da população reconhece que eu sou um prefeito com a gestão presente em todo o serviço. E isso é fundamental, porque quando você cuida do que é do outro, você acaba tendo reconhecimento. Então a gente não faz nada para ter reconhecimento, mas nós temos a obrigação, eu como prefeito, os secretários e todo mundo que compõe a prefeitura, de atender quem nos procura. E com um detalhe: a gente não pode atender apenas quando o problema acontece, não. Nós temos um objetivo muito claro na prefeitura de Uruçuí: evitem que os problemas cheguem até aqui. Esteja na comunidade. Porque quando você tem um ouvido treinado, você consegue dar um diagnóstico e ter um tratamento melhor para aquela doença, não é assim? Então, quando você tem um ouvido treinado para ouvir a população, você consegue entender onde o problema vai começar e você resolve o problema dele acontecer. É assim que tem sido feito e, graças a Deus, a gente tem colhido grandes resultados com isso. Doutor Gilberto, o que o senhor sonha e projeta para Uruçuí e qual a sua mensagem para a população daquele município? Olha, eu sonho a Uruçuí que acho que todo uruçuiense quer. Uma cidade que realmente que vire, além da cidade de oportunidade, mas que todo o nosso comércio, toda a nossa população possa sentir que não adianta ter uma cidade rica de um povo pobre e que todo mundo realmente se sinta agraciado com esse crescimento de Uruçuí. É um sonho que eu tenho de ver todos os nossos uruçuienses empregados. É um sonho que eu tenho de ver todo mundo muito bem de vida. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ver a pessoa bem, gosto de ver a pessoa bem empregada, recebendo o salário de maneira digna. Eu acho que é o sonho de todo e qualquer gestor. Que o nosso povo seja um povo independente. É isso que todo gestor busca. Eu acho que eu busco isso todos os dias e fico muito feliz com a conquista, com a vitória dos outros. E a mensagem que eu quero dizer para meus amigos de Uruçuí, todo mundo que me escuta, é dizer do orgulho também que eu tenho de ser prefeito de Uruçuí. Eu rodo por Teresina, Renato, e tenho orgulho de dizer assim: eu sou de Uruçuí, estou prefeito de Uruçuí. Não porque Uruçuí é uma cidade rica, mas é porque é uma cidade de um povo acolhedor, de um povo trabalhador, e que é uma cidade que é rica em oportunidades. Então,
Recebam todos os meus abraços aí, todo mundo. Estou aqui em Teresina, mas logo, logo estou de volta para voltar a cuidar da nossa cidade e, como eu faço todos os dias, me entregar 100% a todo o nosso povo. É isso, esse foi o nosso primeiro dossiê político. Nós conversamos com o Dr. Gilberto Júnior, um oratório impecável. Parabéns, prefeito. Tenho certeza que o senhor é muito capacitado e que o Uruçuí tende a esperar muito do senhor, né? É natural, quando nós temos um gestor tão preparado como o senhor, vindo da área da saúde, ex-secretário de saúde, que a população sempre olhe para o senhor e queira mais, cada vez mais. Que o senhor esteja pronto aí para essa missão. Renato, obrigado pelas palavras, vim de você, realmente a gente fica muito feliz. Eu que já sou um seguidor seu de muito tempo, era um interlocutor, um ouvinte seu, e estar aqui realmente falando da realidade de Uruçuí, aqui como prefeito, ouvindo isso de você, realmente é o pagamento que eu queria receber um dia da minha vida. E quero voltar aqui, Renato, se assim você me convidar, para mostrar quantas conquistas nós vamos ter agora de outubro em diante. E diga a você, o barco ainda nem começou a andar. Vai ter muita coisa boa para acontecer, se Deus quiser. Um abraço a todos de Uruçuí, a todos do Piauí, do Brasil que nos acompanham, e até o próximo dossiê político.